Olha, eu já começo dizendo que se você tem perto dos 30 anos ou tá na casa dos 30, esse vídeo é muito pra você. Vem comigo. Olha, não é raro eu ver esbarrar com amigos, colegas ou até gente que eu acabo de conhecer que está na mesma faixa etária que eu e que passa por uma situação que é de se questionar sobre o que está fazendo a nível de carreira, a nível profissional, depois de 5 ou às vezes uns 10 anos fazendo ali a mesma coisa, começa a bater aquele questionamento: será que eu estou no caminho certo? Isso é muito comum, já eu passei por essa situação, alguns dos meus amigos também, e claro que tem gente que acertou de primeira, tem gente que fez a escolha que fez e até hoje está feliz com isso e não vai passar por esses questionamentos porque realmente fez a escolha que tinha mais a ver com as suas características, seus talentos, seus motivadores, e tá tudo bem, tá tudo certo, ótimo para essas pessoas. Mas também tem aquela parcela de pessoas nessa faixa etária dos 30 anos, 30 e poucos anos, que se questiona e acha que não é possível fazer mais nada. Vamos entender como é que isso tudo funciona? Como é que você chegou até aqui, se esse é o teu caso, da insatisfação, da preocupação, medo com o futuro, e por que você chegou até aqui e o que pode ser feito daqui para frente? Então queria que você me acompanhasse aqui num raciocínio aqui rápido. Bom, então olha só, aqui eu fiz uns desenhozinhos bem simples, só para contar uma historinha rápida, não liga para eles não, e eu vou te contar aqui como é que funcionava até bem pouco tempo atrás, ou como ainda funciona assim ainda um pouco em muitas famílias. É importante trazer isso. Olha só, lá nos anos 90, até os anos 90, até os anos 2000, vamos botar assim, que isso ainda acontece um pouco. Esse aqui é um pai, você pode dar um nome dele, o nome que você quiser. Essa é uma mãe, e esse é o filho deles. Olha só como é que a coisa funcionava. Esse pai e essa mãe diziam muito que as profissões que davam certo, as profissões que valiam a pena eram médico, fazer concurso público, ser advogado, e de uns tempos para cá, hoje já não usam muito esse termo, mas informática. Quem é dos anos 2000, lá da primeira década dos anos 2000, vai entender isso aqui que eu tô falando. E falavam que essas eram carreiras que traziam coisas como estabilidade, segurança e realmente uma vida feliz e uma vida onde você poderia ter tudo o que você quisesse, traziam tudo de bom. E eles contavam essa história aqui para o filho. Esse filho cresceu mais um pouquinho, foi fazer uma coisa chamada vestibular, faculdade. E quando ele entra no vestibular e na faculdade, ele vai justamente escolher uma dessas carreiras aqui. Claro que tem as exceções, tem gente que teve muita personalidade e escolheu o que queria, mas boa parte das pessoas escolheu alguma dessas coisas aqui ou outras que também diziam como segurança, estabilidade, enfim. Ele faz o vestibular, passa ou entra numa faculdade particular e ele começa a cursar a medicina, eu dei aqui como exemplo, se torna um médico, e aí se passam 5, 10 anos depois que ele já é o profissional, o médico. E depois de 10 anos como médico, ele começa a se questionar por que ele fez essa escolha. Ele começa a achar que ele não tem nada a ver com esse mundo da medicina, de ser médico. Isso aqui não tem nada a ver com ele, e ele se dá conta agora, 5, 10 anos depois de carreira, ele está insatisfeito. E aí ele começa a parar para pensar um pouquinho o que ele realmente gostava quando ele era criança. E ele começa a se lembrar da criança que ele foi. E ele começa a lembrar que quando ele era criança, ele gostava de coisas como jogar futebol, videogame e esporte. Poxa, mas isso tudo aqui é lazer, o que isso tem a ver com profissão? Não é porque se gosta disso que vai seguir profissões ligadas a isso. Mas ele faz um raciocínio, ele vai um pouquinho mais a fundo e ele começa a ver que ele se identificava mais com coisas como ser um professor de educação física, ser um jogador de futebol, ser um personal trainer ou ser um desenvolvedor de jogos. Ele até quando era criança chegou a comentar sobre essas coisas com os pais dele. Só que os pais dele vieram e contaram uma outra historinha aqui para ele, que era o seguinte: isso tudo era difícil,
não dava dinheiro. Ser professor de educação física, poxa, isso não dá dinheiro. Ser desenvolvedor de jogos, que estabilidade isso vai ter? Essa carreira nem existia e até bem pouco tempo atrás. Ser professor não vai dar estabilidade para você. Trabalhar em academia, isso não vai dar estabilidade. Isso não dá dinheiro. Vai ser difícil você viver assim. E foi isso que a sua cabeça alimentou. A sua cabecinha alimentou isso. E você se tornou o adulto médico. O adulto que não se identifica com isso, mas como te contaram essa história, foi a história que você acreditou. E aí, por isso, você segue onde você segue. Você não esteve conectado com os seus talentos e com os seus motivadores. Você abriu mão disso para seguir isso aqui. E aí, meu amigo, vamos voltar aqui para mim. O que acontece? Você não seguiu de acordo com a sua intuição. E aqui não é um papo místico. O que é coragem para você? Quando você não agiu de acordo com a sua intuição, você deixou de agir com coragem. O significado de coragem, do latim, ela é a junção de duas palavras e que, em resumo, significa agir com o coração. Agir com base no coração. Esse coração tem um significado também de coração no sentido de emoções, sentimentos. O que está conectado com isso. Emoções e sentimentos. E, ao contrário do que disseram para você, decidir com emoções e sentimentos não é só simplesmente... Aliás, a decisão não vem somente da parte racional. A parte de emoções e sentimentos, elas trabalham em conjunto com a racionalidade. Só que se você não faz isso e age só no racional ou só no emocional, você desaba, você não toma boas decisões. Só que aqui, as emoções têm um papel muito importante. Se agir com coragem, agir com o coração, te conectaria com os seus talentos, com as suas motivações, com aquilo que te coloca com coisas que alimentam bem você, que fazem bem para você. E aí, quando você age assim, não importa a carreira que você escolhe, não importa a profissão, o emprego que você escolhe, mas se está conectado com a sua intuição e você está agindo com coragem, você vai ser o melhor profissional que você poderia ser. E aí, o sucesso vem na forma que ele deve ser para você, não na forma que os outros dizem. Você para de agir com certos pensamentos como estabilidade, como dificuldade, simplesmente por dinheiro. Às vezes o dinheiro nem é o teu motivador. Vale muito a pena muitas outras coisas para você, como liberdade, como autonomia, como harmonia, como equilíbrio, como influência, conhecimento, aprendizagem, enfim. E aí você está muito mais conectado com aquilo que você verdadeiramente veio a esse mundo para ser. Então eu digo para você o seguinte: buscar o autoconhecimento é o que vai te ajudar a chegar lá. Não está perdido, você tem a chance de mudar a sua carreira, de ressignificar a sua carreira, trazer novos ares com base na coragem, com base na sua intuição e se conectar com aquele seu eu, com aquela sua criança que gostaria de ser quem ela almejava ser. Se você se encontrasse com a sua criança hoje, nesse momento, ela estaria satisfeita com o adulto que você se tornou? É com esse pensamento que eu fecho o videocast de hoje. Até a próxima semana.